dia, minha gente. Vamos agora com a aula de projeto de vida e empreendedorismo do primeiro e segundo ano. A gente vai começar com essa frase, a cultura do desafio, né? Então a frase diz: não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Isso quer dizer que quando algum alpinista sobe uma montanha, ele tenta dizer que conquistou a montanha, mas não foi. Ele conquistou ele mesmo. O que é empreendedorismo? É a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Não existe empreendedorismo sem criatividade, sem motivação. Uma pessoa que não tem motivação e não tem criatividade jamais será um empreendedor. Então, empreendedorismo é um fenômeno cultural, expressão dos hábitos, das práticas e valores das pessoas. Então, o empreendedorismo como um fenômeno cultural, né, ele vai seguir os hábitos e as práticas e os valores das pessoas, sendo necessário esclarecer que seu objeto de estudo não é a empresa, e sim o empreendedor, podendo abranger as seguintes dimensões. Quando ele diz assim, que quando o objeto de estudo do empreendedorismo não é a empresa, é o empreendedor, certo? E as dimensões que a gente vai ver agora. O empreendedorismo, ele cria a empresa, geração de autoemprego, que são os autônomos, intraempreendedorismo, quando o empregado assume a sua dimensão empreendedora. Empreendedorismo comunitário é o compromisso com o meio social, a ética, a cidadania e as políticas públicas. Tudo isso é o que nós chamamos de empreendedorismo. É para que serve o empreendedorismo? A diferença entre empresário e empreendedor, porque às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, o empresário e o empreendedor. O empresário, ele é a pessoa jurídica, ou seja, o indivíduo que foi aos órgãos públicos e registrou uma empresa no seu nome. Quer dizer, ou seja, a gente pode dizer que é o dono do físico, o dono da empresa. Já o empreendedor é o conjunto de comportamento, né? É o conjunto de comportamento que leva essa pessoa a ser um empreendedor, certo? Ele é quem vai potencializar a condição do empresário, direcionando com mais eficiência rumo aos seus objetivos. O empreendedor é esse conjunto de comportamento. O grande desafio pessoal, o que você espera de você? Apesar de ninguém poder adivinhar se uma empresa vai ou não dar certo, o sucesso empresarial não é um jogo de azar, que depende do acaso. Se fôssemos comparar, seria com um jogo de xadrez. Por quê? Um jogo de xadrez. Porque a vitória vai depender da habilidade de planejar e utilizar as estratégias. Portanto, às vezes a gente diz assim, a gente vai abrir uma empresa, mas a gente não sabe se ela vai dar ou não certo. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido, porque a gente não pode comparar a empresa a um jogo de azar. E se fosse para a gente comparar, seria com um jogo de xadrez. Por quê? Porque quem joga xadrez sabe que tem que ter habilidade, planejar e utilizar as estratégias para poder ganhar. A mesma coisa seria a abertura de uma empresa. As estratégias serão o resultado do seu conhecimento sobre o jogo, sobre o seu adversário e, é claro, sobre você mesmo. Então, para você ser um bom empreendedor, você tem que ter habilidade de planejar e utilizar estratégia, certo? E o resultado vai ser o seu conhecimento sobre essas habilidades, esse planejamento e essas estratégias. O empreendedorismo foi popularizado pelo economista Joseph Schumpeter em 1950, né? Ele fez uma teoria que era a destruição criativa. E segundo ele, empreendedor é alguém versátil, alguém que possui as habilidades, as técnicas,
para saber produzir, é uma pessoa capitalista ao reunir recursos financeiros, organizar as operações internas e realizar as vendas de sua empresa. E, segundo Joseph, o empreendedor tem que ser alguém versátil, tem que ter habilidade técnica, tem que saber produzir. É capitalista por quê? Porque ele vai ter que reunir recursos financeiros, né, dinheiro, organizar as operações internas, realizar as vendas de sua empresa. O empreendedor é alguém que sabe onde, quando e como chegar na busca de sua realização pessoal, de sua família, de sua empresa, de sua comunidade. Mas o empreendedor não é um sonhador inconsequente. A partir da sua visão de futuro, ele elabora todo um planejamento que permite criar as condições necessárias à efetiva realização dos seus projetos de vida, seja no aspecto pessoal, familiar, profissional, acadêmico ou empresarial. Neste momento são estabelecidas as metas a serem alcançadas para daqui a 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês, ou para o dia seguinte. Então, ele não é um sonhador inconsequente, né? Porque ele tem visão de futuro. Ele elabora, ele planeja, ele cria condições necessárias, ele efetiva a realização dos seus projetos, certo? Tanto familiar, profissional, acadêmico ou empresarial. Ele estabelece meta para ser alcançada. E essa meta pode ser para o dia seguinte, pode ser para 10 anos, para 5 anos, 1 ano, 6 meses. Entre muitas qualidades pessoais, o empreendedor, do empreendedor destaca-se a seguinte: o empreendedor tem que ter iniciativa, tem que ter visão, coragem, firmeza, decisão, atitude de respeito humano, capacidade de organização e direção. Sem essas ferramentas aqui, jamais alguém poderia se tornar um bom empreendedor. O que é ser empreendedor? Né? Aí aqui tem uma frase que diz: alguns homens veem as coisas como são e perguntam por quê. Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? Né? Essa frase diz assim, que muitos empreendedores, né? O bom empreendedor, ele vê as coisas que nunca existiram e tenta, com essas coisas que nunca existiram, por que não tentar e criar oportunidades? A palavra de Bernard Shaw traduzem com força e elegância poética a essência do espírito empreendedor, enquanto a precisão acadêmica do estudioso Louis Lyon define o empreendedor como a pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. É uma pessoa que sonha, tem aquele foco, aquela visão, ele imagina aquilo e ele desenvolve e realiza. Qualquer que seja as fontes de informação, sempre encontraremos a figura do empreendedor, relacionada a alguém inovador, inquieto, criativo, planejador e sempre de olho no futuro. O perfil do empreendedor, né? Existem assim os 10 mandamentos do empreendedor de sucesso. O primeiro é: tenha iniciativa e curiosidade, descobrindo a transformação através das oportunidades em produtos ou negócios inovadores. Então ele começa a descobrir e a transformar a oportunidade, né? Milhões viram a maçã cair, mas só Newton perguntou por quê. Isaac Newton. O segundo, seja persistente nas metas e flexível nas estratégias, né? Seja persistente nas metas e flexível nas estratégias. As estratégias mudam com as circunstâncias. Seja persistente e não teimoso. Por quê, minha gente? Porque às vezes você tem uma estratégia, né? Mas você pode querer mudar um pouco. Mas você tem que ser persistente e não teimoso. Se for para mudar alguma coisa, muda.
Nada está em nosso poder como a própria vontade. Calcule o risco, né? O empreendedor não está em busca de aventura e sim de resultados. É preciso menos tempo para fazer algo da maneira certa do que explicar por que foi feito da maneira errada. Então, tem que calcular o risco, porque todo negócio pode correr risco. Então, esse risco tem que ser calculado. Persiga sempre a máxima eficiência. Exceder padrões de qualidade com menores custos, esse é o desafio, né? Só o melhor é o suficiente. Porque às vezes a gente quer produzir alguma coisa de qualidade, certo? Mas a gente tem que pensar que, mesmo sendo de qualidade, tem que ter o menor custo. E isso é o desafio. Comprometa-se com seus projetos. Dedicação e responsabilidade não são sacrifício, mas investimento. Você tem que ter comprometimento com aquele seu projeto, certo? Por quê? Porque a dedicação e a responsabilidade é um investimento para o bom empreendedor. Não há atalhos para os lugares aos quais vale a pena chegar. Então, tenha responsabilidade e dedicação, que você chegará. Estude o mercado, né? Necessidade dos clientes, competência dos concorrentes, condições de fornecedores, até o seu universo. Conheça. O homem pode tanto quanto sabe. Então você tem que estudar o mercado. Qual o tipo de mercado, de cliente que você quer atender? Se são clientes jovens, se são meia idade, né? Então você tem que ter esse estudo de mercado. Estabeleça metas. Desafio de curto, médio e longo prazo são a sua estrada, né? Então você tem que estabelecer metas. Eu vou transformar o meu negócio, mas eu tenho que ter metas. Então eu quero para curto prazo começar a colher o lucro a curto prazo, ou a médio ou a longo prazo. Essa meta tem que ser estabelecida. O real não está na saída e nem na chegada, está na travessia. Então você tem como começar, tem como terminar, mas o que importa é a travessia, da chegada à saída. Faça um plano de negócio. Todo bom empreendedor tem que ter um plano de negócio. Planejar é projetar hoje aonde se quer chegar no futuro, enxergando o caminho a ser percorrido e seus obstáculos e o sonho consequente. E a frase diz: velocidade só faz sentido quando você sabe aonde quer chegar, né? Você tem que ter foco naquilo que você quer e aonde você quer chegar. Desenvolva seu espírito de liderança. Forme redes de contato, desperte e conquiste corações e mentes, né? A liderança é muito importante nesse sentido. A liderança existe quando há um movimento em direção a um objetivo. Então, o líder não é aquele que diz faça, é aquele que diz vamos fazer. Então, estabeleça sua rede de contato, conquiste coração e mente, né? Desperte para isso. Acredite em você. Errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer dos erros uma oportunidade para se tornar melhor é de natureza do empreendedor. Então, é muito interessante, porque errar, todos nós erramos, certo? Faz parte da nossa vida. Agora, fazer daquele erro uma oportunidade é de natureza do empreendedor. O empreendedor deve focalizar o aprendizado nos 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Busca-se profissionais que desenvolvem novas habilidades e competências com coragem de arriscar-se e de aceitar novos valores, descobrindo e transpondo os seus limites. Hoje o mercado ele é muito competitivo. Então o que é que ele busca?
profissionais que desenvolvam novas habilidades e competências, que tenha coragem, que arrisque, que aceite novos valores, né? Esse é o empreendedor, o empresário, o que os empresários hoje procuram no mercado de trabalho. É o profissional que eles procuram. O futuro é cheio de incerteza, por isso é preciso refletir sobre habilidades pessoais e profissionais, criatividade, memória e comunicação. Mudanças socioculturais e tecnológicas que fazem repensar hábitos e atitudes frente a novas exigências do mercado. O mercado está exigente. Aí o povo diz, está faltando emprego. Não, está faltando pessoas qualificadas, né? Pessoa que tem o espírito empreendedor, que tenha criatividade, que tenha motivação, que planeje, né? Diferencia-se dos demais. Revalidar o seu diploma pessoal e profissional. Rever convicções, incorporar outros princípios, mudar paradigma, sobretudo as ideias antigas. Esse é o perfil profissional. Conquista-se a autonomia profissional quando se é perseverante, determinado, aprendiz, reflexível e quando se tem positividade, organização, criatividade, inovação e foco, né? Temos que ser positivo, organizado, criativo, inovador e, mais que tudo, ter foco naquilo que queremos. Empreendedorismo por necessidade e oportunidade. A motivação para iniciar uma atividade empreendedora é um dos temas relevantes, principalmente para se conhecer melhor a natureza do empreendedorismo em países em desenvolvimento, né? Motivação. A taxa de empreendedorismo por oportunidade reflete o lado positivo da atividade empreendedora nos países. Essa porção do empreendedorismo é aquela que iniciou sua atividade para melhorar sua condição de vida, ao observar uma oportunidade para empreender. Então, existe os empreendimentos por necessidade, né? Agora, nessa pandemia mesmo, a gente viu várias pessoas ter que empreender, criando novas oportunidades para poder sobreviver no mercado, né? Então, essa é um tipo de empreendimento por oportunidade. Foi a oportunidade que criou aquela condição, né? E aquele bom empreendedor observou aquela oportunidade nesse setor. Outro extremo da atividade empreendedora é aquele em que as pessoas empreendem diante de uma necessidade, né? Tem o por oportunidade e o por necessidade. Então a gente viu muito. Eles encontraram uma oportunidade onde tiveram que ter, por necessidade, usar ter criatividade para abrir uma pequena empresa, né, dentro dessa necessidade de mercado. E do empreendedor também, né? O empreendedorismo é uma ferramenta para o desenvolvimento. O intraempreendedorismo é a ação de estimular empregados a se envolver com a atividade de inovação na organização. Então, o intraempreendedorismo, ele estimula empregados para se envolverem em atividade de inovação na organização, né? Muitas empresas, eles dão cursos para os seus funcionários, eles estimulam as atividades de inovação, de organização. Aí aqui a gente vai ver aqui, né, as diferenças entre as características do empreendedor e do intraempreendedor. Capital, empreendedor e o intraempreendedor. O capital, estrutura operacional, né, a condição. Próprio ou de terceiro, pode ser de um dono de uma empresa ou de outras empresas, né? Ele cria poder de ação maior sobre o ambiente, subordinado à cultura e organização. Fracasso parcial significa perda de recurso financeiro. Isso no empreendedor, né?
Para o intraempreendedor, significa apenas erro e realinhamento do projeto. Fracasso total significa falência para o empreendedor. Para o intraempreendedor, significa aborto do projeto e, no máximo, demissão, subordinada a vários líderes. Liderança. O empreendedor tem a liderança própria. O intraempreendedor, né, tem a liderança subordinada a vários líderes corporativos. Equipe. Empreendedor monta a sua própria. O intraempreendedor deve utilizar a já existente e na forma na empresa, já formada na empresa. O salário. O empreendedor relativo depende do resultado do projeto. Já o intraempreendedor, o salário é fixo e definido. Razões do empreendedorismo. O empreendedorismo busca a autorrealização de quem utiliza este método de trabalho. Estimula o desenvolvimento como um todo e o desenvolvimento local, apoiando pequena empresa, ampliando a base tecnológica, cria emprego, evita armadilha no mercado e está iniciando. Essa é a razão do empreendedorismo, né? Buscar a autorrealização, né? Usando o método de trabalho que desenvolva a empresa e ampliar a base tecnológica para criar empregos. Terminou. Terminamos por hoje, só na próxima semana.